Olá! Hoje, aqui na nossa pós-TV BHNet Direitos Humanos, a gente tem um misto de relembranças, história e reconstruções, né? Então, a gente está aqui na Avenida Paulista, no dia 12 de janeiro de 2024, estamos aqui com a figura do companheiro Santoro, Luiz Fernando Santoro, né? Muito das coisas que o que era após a TV comunitária, o que era a TV Memória Popular e que hoje é a pós-TV BHNet, a gente bebeu na fonte do que era a BVP, o que era a TVT, a gente conheceu até o vídeo Azimuth, né? Então a presença de Santoro e também muito vinculado naquele momento com a de Regina Festa, foi uma coisa, eu acho que muita gente no país bebeu, né? Então nós estamos aqui com o companheiro Santoro e eu vou deixar ele à vontade aqui para, primeiro, Santoro, quem é Santoro? Como é que você acabou mexendo nesse negócio de vídeo, audiovisual? Como é que você mistura esse tipo de coisa com a questão política, né? E como é que aparece naquele momento histórico, nos anos 90, a BVP, a Associação Brasileira de Vídeo Popular, e a TV dos Trabalhadores? Então, Roberto, obrigado aí pelas palavras gentis e carinhosas. Então, na verdade, eu me formei na USP em rádio e TV. Eu fiz um curso de radialismo e comecei a trabalhar na TV Tupi. Meu primeiro emprego, eu fui editor de telenovelas. Fazer a novela Tupi, as primeiras novelas coloridas, etc. Quando a Tupi fechou, faliu, eu decidi estudar na Europa. Isso no início dos anos 70. Foi em 78, exatamente. Então eu decidi, vou embora, vou estudar, e eu acabei descobrindo um nicho de conhecimento que me atraiu muito, que era uma mistura de televisão com animação sociocultural, que estava muito em moda na França nos anos 70. E eu acabei conhecendo alguns intelectuais e alguns realizadores que juntavam a tecnologia, o videotape, com o trabalho político de animação sociocultural. Então, sobretudo, o Willem Flusser, o filósofo, o Enzensberger, Fred Forest e vários outros intelectuais franceses que estavam juntando essa questão da tecnologia que surgia, que era o vídeo, que permitia se fazer televisão fora da televisão, cinema fora do cinema, quer dizer, uma tecnologia portátil e barata, acoplada, vamos chamar assim, com um ativismo, que a gente chamava de animação sociocultural. Então, eu estudei isso durante 2 anos. E quando eu voltei, então, preparei a dissertação de mestrado e tal, quando eu voltei para o Brasil, eu fiz uma palestra sobre isso no Encontro de Comunicação, no Encontro Nacional de Comunicação, e ela foi muito bem recebida, porque eu saí empregado na USP, na Metodista, e recebi um convite do Sindicato dos Metalúrgicos, da Regina Festa, para poder aplicar tudo isso num projeto extraordinário, que era o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Partido dos Trabalhadores que estava surgindo, enfim, é uma coisa que me atraiu demais e eu me joguei na universidade e nesse trabalho, vamos dizer assim, de militância, juntando o vídeo, o audiovisual, com a militância política. E assim foi. Durante alguns anos eu acabei conhecendo outras pessoas que tinham o mesmo interesse. Não necessariamente partidário, mas produtores independentes. Então a gente acabava conversando, se reunindo, fazendo encontros, etc., entre esses animadores, produtores audiovisuais, alguns ligados a sindicatos, outros não, produtores independentes, e a gente acabou criando a Associação Brasileira de Vídeo Popular. Eu, na minha tese de doutorado, que eu
comecei a elaborar nos anos 80, eu usei essa expressão vídeo popular. Né? Eu acabei criando vamos dizer assim, esse conceito como um vídeo sendo utilizado para, por ou com grupos populares. Então, o que acabou acontecendo é que durante esses anos, a década de 80, eu acabei participando da formação de vários grupos, estimulando a formação de vários grupos em todo o Brasil, e a gente decidiu criar a associação como uma forma, primeiro, de troca de experiência, claro, segundo, de um avanço teórico também, de tentar entender como que esses grupos se relacionavam com os movimentos sociais, terceiro, cursos de formação de repertório e formação técnica para que o pessoal aprendesse a usar melhor a tecnologia, e uma outra vertente importante que era a de distribuição, quer dizer, fazer com que esse material circulasse. Eu acho que o lance da ECT, da rede de comunicação dos trabalhadores, talvez seja a proposta mais ampla e concreta que vocês tenham chegado, né? Uma grande distribuição, pegando o que chamava de nodos, né? Os sindicatos, esse negócio todo que seria um lance de 5 mil pontos de distribuição. É a quantidade de municípios do país. Esse era o sonho. O sonho era a ideia, o grande objetivo de vários de nós, mas a gente acabou fazendo concretamente na ABVP a experiência funcionar de fato no dia a dia. Nós ficamos muito surpresos com a receptividade que os vídeos produzidos pelos movimentos sociais... Tipo, naquela época, Fazenda Anoni, que hoje é a referência dos sem terra, já rolava no nosso circuito. O primeiro trabalho que eu fiz quando eu voltei para o Brasil foi a invasão da Fazenda Anoni, no Rio Grande do Sul. Foi o primeiro trabalho que eu gravei. Que começou sem terra ali, né? É exatamente isso. E o interessante de toda essa história é que nas escolas os professores buscavam muito uma informação audiovisual diferente sobre ecologia, sobre pobreza, sobre direitos humanos, enfim. E aí a BVP começou a crescer, sobretudo com o seu circuito de distribuição, atraindo mais produtores, mais grupos em todo o Brasil. Então isso durou toda a década. As bibliotecas populares foram uma coisa muito concreta, né? As pessoas tinham um local para ter todo aquele catálogo das fitas da BVP. E eu sempre usava uma expressão que eu ainda uso e gosto muito, que é o seguinte: a história do Brasil e da América Latina, ela estava sendo contada pela produção audiovisual dos grupos populares, que estavam preocupados com esse micro... Como se fosse a ferramenta de luta, né? Então, ferramenta de registro, de memória e, muitas vezes, como instrumento de debate. Então, gravava-se os vídeos, levava-se para grupos sociais, etc., urbanos, rurais, e o pessoal debatia a partir de uma informação concreta. Na verdade, eram registros e imagens que a TV comercial, evidentemente, não se interessava, e o grande cinema estava buscando muito mais a ficção do que o documentário, estava procurando outros caminhos. Então, aquele registro da luta diária, etc., ficou nas mãos dos movimentos sociais, das organizações sociais, que passaram a comprar equipamento mais barato, evidentemente, VHS, alguma coisa muito simples, que passou a ser um instrumento de luta mesmo. E a gente produziu vários textos teóricos nos anos 80, início dos anos 90 sobre isso, e esse movimento, ele não foi só no Brasil, também ele migrou para o movimento latino-americano de vídeo. O Festival de Cinema de Havana, Festival de Nuevo Cine latino-americano, foi fundamental nisso, porque eles identificaram e passaram a convidar realizadores
dos vários países latino-americanos, realizadores populares, que estavam registrando as lutas sociais. Aqui no Brasil, um exemplo era a TV dos Trabalhadores, do Sindicato dos Metalúrgicos, mas você tinha o mesmo movimento no Chile, Bolívia, Peru. O Chile tinha uma coisa que nos impressionava muito, era a questão da resistência Pinochet. Exatamente. De um programa chamado Teleanálises. Teleanálises. Que eles faziam os vídeos que faziam uma revista que ia para sindicatos, igrejas. Era bem freiriano, né? Então, quem coordenava isso era um cineasta, Augusto Góngora, que depois ele passou até a fazer parte do staff da TV pública chilena, depois com a redemocratização do Chile e tal. Mas, de qualquer forma, essas experiências em toda a América Latina e também nos Estados Unidos, México, Estados Unidos, foi alguma coisa muito impactante no Festival de Havana, que passou, então, a ser para o Festival do Novo Cine e Vídeo. E uma coisa que também tinha que o pessoal de Sundance, daquele que na época era uma coisa mais alternativa, era o pessoal que ia dar cursos na escola de Cine TV de Santo Antônio de Los Baños. Você encontrava o cara que fez o áudio de filmes extremamente... Quer dizer, Maíse que foi lá, ela dizia que, porra, ele tinha feito um vídeo lá, utilizado aquele filme do Apocalipse Now. A gente tinha pirateado o Apocalipse Now, que era um problema tipo Vila Socorro. Então, botou aquela explosão. Quando ela chegou lá, o cara que fez o áudio estava dando curso, ela pirou. Então, a escola, tudo isso vem junto. Nos anos 80, a chegada, a criação da escola de Santo Antônio de Los Baños, da Escola dos Três Mundos, né? Que foi idealizada pelo Fernando Bir, né? Cineasta argentino Fernando Bir, passa a convidar realizadores, especialistas de toda a América Latina e do exterior, da Europa, dos Estados Unidos, para dar curso. Né? Gabriel Garcia Marques, inclusive, deu cursos lá, que era um dos ideólogos também da escola. O Guerra estava lá. Então, e o diretor na época foi o Orlando Senna, cineasta brasileiro. Depois a Marília Franco. A gente teve vários realizadores, cineastas brasileiros que participaram intensamente da escola. Então, o Festival de Havana chamava toda essa gente nos anos 80 para se encontrar, para se reunir, para debater teoricamente esse ponto de que a história da América Latina estava sendo contada prioritariamente através do vídeo, no olhar, na ótica dos movimentos sociais. Isso era uma discussão teórica interessante, porque vem aquela discussão, bom, mas o que é mais legítimo, alguma coisa que é feita pelos movimentos sociais, ou um intelectual cineasta que assume, entende a luta popular e devolve de uma forma mais elaborada e criativa. Então, era aquela discussão estética entre a criatividade de alguém que tinha formação e repertório e o trabalho mais bruto de registro de quem estava lá na luta do dia a dia. Então, essa discussão foi muito boa, muito interessante e acabou fazendo com que muitos de nós, dos movimentos sociais, buscássemos, e aí a BVP foi muito importante, formação estética e de repertório para os movimentos sociais, não só técnica, o pessoal sabia gravar, sabia editar, câmera, tudo bem, só que não tinha um repertório estético que as pessoas que tinham uma formação mais na área de cinema, televisão, tinham. Então, a BVP teve também uma fase de busca, não só de conhecimento técnico, operacional, mas também estético, de compreensão de roteiro, de compreensão de enquadramento, de compreensão de assistir o que os outros faziam para você poder criar. Eu sempre falo para os alunos, né? Eu sou professor aí no departamento de jornalismo da USP, que você só cria em cima do que você conhece. E a criação é uma reorganização do que você conhece. Então, tem que ter repertório, tem que assistir muita coisa. Tem que ver o que os outros fazem para você poder
fazer os seus projetos. Mas voltando agora, paralelamente, porque eu acho que da BVP a gente vai para o vídeo azimuth, mas eu queria falar um pouco sobre a TVT. Como é que foi o esquema da TVT? Então, a TVT, quando eu voltei... TV dos Trabalhadores. TV dos Trabalhadores. Então, quando eu voltei da Europa, a Regina Festa, que era uma colega que eu conheci em seminários de comunicação, me convidou para fazer parte de uma pequena equipe que estava criando uma coisa que foi chamada de TV dos Trabalhadores, TVT. Então, na época, era um departamento da área de comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Tinham 2 rapazes que tinham uma câmera, que estavam registrando manifestações, greve, repressão, movimentos sociais na região do ABC, sobretudo na área sindical, e nós fizemos alguma coisa, começamos a fazer um trabalho mais elaborado de pequenos vídeos, não só registro, mas vídeos com roteiro. Fizemos, inclusive, apresentado pela Luísa Mercadante, um sobre o pacote econômico, e outro dia eu encontrei o Luiz, eu mostrei para ele o vídeo, ele com uma calça amarela, camiseta, enfim. Hoje o presidente do BNDES, ex-ministro. Mas, então, ele era também participante do sindicato, era um dos assessores, etc. Então, a gente começou a fazer coisas mais elaboradas e participar mais de articulação com outros sindicatos, com outros movimentos e também com a BVP. E dentro da TV dos Trabalhadores, a coisa começou a crescer. O presidente do sindicato, na época, o Vicentinho, era uma pessoa apaixonada por rádio, por televisão. Ele aprendeu a escrever pela campanha de educação radiofônica. Ele falou isso, sim. Então, o Vicentinho, ele sempre estimulou muito, sempre teve isso como objetivo, etc. E depois os sucessivos dirigentes do sindicato sempre levaram isso adiante. Né? E depois, com o governo Lula, anos depois, né? No governo Lula, aí a TV dos Trabalhadores ganhou uma concessão e o direito de transmitir. Hoje a TV dos Trabalhadores está aqui na Paulista, num prédio aqui a 150 metros daqui, ocupa 2 andares, tem estúdio, tem uma programação muito interessante, é dirigida por gente muito capaz, muito comprometida com as lutas sociais, com os valores democráticos. Então, a TV dos Trabalhadores cresceu, virou uma emissora. Então, esse grupo que entra você e Regina, né, que já está lá, o Paulo Maldos, esse pessoal todinho, vocês inserem alguns operários, que um deles era Eliseu Marques, que virou dirigente, né? Então, isso é muito interessante o que você lembrou, porque uma das características era a questão também de formar pessoas interessadas dentro do sindicato para, vamos dizer assim, no momento seguinte, levar isso adiante, sem a nossa participação, né, de 2 professores doutores da USP, né? Então, a ideia foi exatamente de formar. E aí eu me lembro que eram 3, inicialmente 3 operários metalúrgicos, que era o Banana, o Eliseu, o Tarcísio. Né? Eles participaram intensamente, além de outros dirigentes sindicais que passaram a dirigir, vamos dizer assim, politicamente, a instituição. Né? E isso funcionou muito bem, porque esses operários, eles passaram a ser os responsáveis pela TVT, anos depois. Né? Inclusive, 2 deles a gente conseguiu mandar para os cursos de formação. Eu queria que você falasse um pouco, no momento em que a TVT, a BVP estruturam-se, começa-se a pensar na campanha de 89 e tem ali a ideia da Rede Povo. Rede Povo. Conta aí como é que foi essa articulação que leva 16 brasileiros para Cuba, entre eles Eliseu Marques, o Banana, Maíse pelo Rio Grande do Norte, e 16 de maio, que era mais ou menos
as pessoas mais articuladas da ABVP. Como é que surgiu essa ideia? Como é que entra Frei Beto, governo cubano e tal? Como é que entra isso? Então, o que acabou acontecendo foi o seguinte: pela nossa relação com a escola e, evidentemente, pela representatividade da ABVP, nós conseguimos o convite para que essas pessoas pudessem fazer um curso de formação de alguns meses na escola, né, de Santo Antônio de Los Baños. E a ideia era justamente fazer com que esses, vamos dizer assim, realizadores populares tomassem um banho de conhecimento, de repertório e, enfim, de saber. Quem circulava, Santo era uma loucura, quem circulava lá pela escola era Gabriel Garcia Marques, o cara que bancava a escola. Grandes nomes, mas desde Gabriel Garcia Marques até um especialista em áudio, um especialista em enquadramento. É um negócio muito interessante. Então, de qualquer forma, isso foi um projeto que realmente deu certo. Surgiu como? Apareceu como? Surgiu exatamente um desses festivais. Dessa nossa relação com o Festival de Cinema de Havana, a relação com a escola e o convencimento de que poderia ser interessante ter realizadores brasileiros. Um detalhe que na época o Brasil não tinha relações diplomáticas com Cuba. Né? Então, na época, para ir para Cuba, a gente ia via Panamá ou via Lima, né? Tinha que pegar um avião da cubana, mas aí ficava 1 ou 2 dias para conseguir o visto e tal, era uma coisa relativamente complexa. Mas tinha algumas pessoas que foram muito importantes nesse festival, nessa articulação com o Brasil. Um deles era o Cosme Alves Neto, que era da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que era um dos grandes articuladores de tudo isso. O próprio Orlando Senna, né, cineasta brasileiro, Orlando Senna, documentarista, enfim, uma série de pessoas aqui no Brasil que enxergaram essa possibilidade, inclusive o pessoal do Rio, Festival do Rio de Janeiro, que sempre esteve muito ligado ao... Né, você teve com o Silvio Temer recentemente, que ele também fez parte dessa movimentação. Então, foram coisas assim, pessoas que pensavam na mesma direção e que enxergaram que seria importante que o vídeo tivesse um status diferente. Né? Claro que o cinema não tinha, né? A televisão e o cinema era uma coisa muito... para alguns, para especialistas. E o vídeo era alguma coisa que podia ser feito, entre aspas, por qualquer um. Então, aqueles conceitos antigos de dar a palavra a quem não tem a palavra, tudo isso, né, de Paulo Freire, coisas que vem... Você não fazia isso, você dava o microfone para a pessoa. Formas de trabalhar diferentes do que aquele realizador que se tranca, cria um roteiro, vai filmar. Não era um trabalho de autoria só de uma pessoa, mas era um trabalho muitas vezes de autoria coletiva. Então, tudo isso estava em efervescência. E a gente percebeu que isso não acontecia só no Brasil. Acontecia em vários países da América Latina que estavam vivendo o mesmo processo. Aí o Festival de Cinema foi um momento para tudo isso e logo depois teve o projeto Vídeo Azimuth, que aí dava uma dimensão internacional realmente a tudo isso. Vídeo Azimuth foi... Porque funcionava no Canadá. Foi também criado por um grupo de pessoas. Aqui no Brasil, eu e Regina Festa fizemos parte. Itália, Peru, Costa Rica, México, enfim, Hong Kong, França, lembrando só alguns, Índia. E aí o que a gente começou a fazer? Perceber que esses movimentos, com diferentes características, é claro, tinham uma importância muito grande. Então, conseguimos o financiamento de algumas ONGs internacionais. A sede de Vídeo Azimuth era no Canadá, onde vamos dizer assim, os primeiros idealizadores viviam, em Montreal. E a partir daí, Vídeo Azimuth começou a organizar cursos, seminários e livros. Então, nós tivemos a publicação de alguns livros
em que reunimos essas experiências internacionais na área do vídeo comunitário, popular, enfim, em cada país uma conotação diferente, em alguns lugares mais produção independente. Fizemos vários trabalhos teóricos e alguns seminários muito importantes. O mais importante, em 93, em Nova Delhi, na Índia, em que a gente conseguiu reunir experiências do mundo inteiro para discutir o vídeo comunitário, e tinha-se projetos muito importantes de fazer com que talvez tivesse algum programa, uma grande rede internacional. Não, o que às vezes a gente ficava muito surpreso, tipo assim, a gente ouvia falar no vídeo Azimuth, mas eu ouvia falar de experiência no Japão, no qual eles usavam o satélite usando o VHS. Então tinha muita coisa louca desse. A experiência que mais me atraiu e que ainda hoje existe nos Estados Unidos é o Democracy Now! Esse projeto Democracy Now!, que era coordenado por duas pessoas muito ligadas a esse movimento em Cuba, que era Didi Halleck e a Karen Ranucci. Esse projeto era um projeto em que a gente acabou se inspirando muito para fazer a Rede Povo, que era o quê? Você fazer com que um tema fosse trabalhado por vários grupos em todo o país, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, desemprego. Então, mandava-se pequenos vídeos, pequenos depoimentos, seja lá o que for, de grupos sociais, de universidades, de grupos independentes. Isso vinha por uma central, no caso em Nova York, e eles editavam uma série de vídeos sobre o desemprego. E esses vídeos eram transmitidos, eram mandados para o ar via satélite e eram transmitidos pelas emissoras públicas, comunitárias, sociais e norte-americanas, TVs locais, TVs educativas. Então, esse projeto, que na época chamava Deep Dish TV, coordenado, então, como eu te falei, pela Didi Halleck e Karen Ranucci, ele acabou migrando para uma coisa mais elaborada, chamada Democracy Now! Uma apresentadora muito famosa, Amy Goodman, das grandes redes americanas, ela larga tudo e vai apresentar. Até hoje você tem um telejornal diário de 1 hora, feito pelos setores progressistas norte-americanos, chama Democracy Now! Ele é transmitido em inglês, tem também com a subtitulação em espanhol, e esse jornal mostra notícias com a ótica, evidentemente que não é a ótica das grandes redes americanas. Então mostram pequenas lutas sociais sobre nada de racismo, nada de desemprego, enfim, várias áreas, setores e lutas da economia norte-americana e da sociedade norte-americana, e isso é transmitido nacionalmente. Então, esse projeto sempre me inspirou muito, porque a gente tem que fazer no Brasil alguma coisa similar, a gente pode fazer. Na área das TVs comunitárias, ainda hoje, tem a ABCCom, a Associação Brasileira dos Canais Comunitários, que eu sempre tenho conversado muito com os dirigentes, o Fernando Mauro, que é o presidente, fala que nós temos que fazer alguma coisa similar. Eles têm um canal aqui no Brasil, a ABCCom, tem um canal 28, via satélite, etc., só não está na Sky, mas está só não está na NET, mas está na Sky, está na Oi, Vivo, Claro, TV, que é um canal das emissoras comunitárias. Então, hoje a coisa é muito isolada, é como se fosse um videocassete público, cada um põe o seu programa. Mas poderia-se pensar também em projetos em que temas sejam trabalhados por vários grupos. A Rede Povo teve, durante a eleição do Lula contra o Collor de Mello, teve essa ideia, esse caráter. A campanha foi feita pela TVT, aqui em São Paulo, com grupos de gente muito competente, publicitários, uma equipe muito grande, e que até hoje o pessoal que milita no partido lembra do Lula lá, Rede Povo, enfim, vários momentos. Não, isso só tem um detalhe. Nós saímos do vídeo a vídeo
E logo depois, quando chegou a própria Rede Povo, vocês criaram uma estrutura mínima que tinha um computador Amiga 500, a gente tinha um vídeo na linha industrial. Né? Então, eu lembro até o nome do técnico, que era o nome de um cabra ligado, que parece o nome de quem vendia terreno lá, negócio lá no Rio de Janeiro, que era, não sei quem lá, como é o nome? Sérgio Dourado. Eu lembro que você nos apresentou um cara chamado Sérgio Dourado, que era o cara da TVT, porque o que aconteceu foi uma coisa muito louca. Nós saímos de vídeo a vídeo e a TV Memória Popular fez o horário eleitoral de 1990. E você nos passou, naquele momento, um modelo de tipo assim. O primeiro computador gráfico do Rio Grande do Norte foi o Amiga 500. Lourdinha, que era a nossa operadora, ela virou a principal pessoa que fazia na maior empresa de publicidade. Então, na verdade, era no lance meio Vietcong, né? Vocês deram um modelo ele comprou um Panasonic linha industrial, compramos 2, mais uma terceira, e o computador gráfico. Então, a própria Rede Povo, ela teve esse seguinte detalhe: além de discutir e fazer programa, também tinha o suporte de hardware e software. Então, e nessa época, nós tivemos uma participação pequena em tudo isso, já que existia uma equipe de publicitários que cuidava do marketing político, mas a gente dava o suporte da realização. Era tudo feito dentro da TVT, editado na TVT. E depois disso nós tivemos a oportunidade de fazer alguns programas políticos do PT, aí na íntegra. Eu e a Regina fizemos vários programas nacionais, inclusive, alguns de muito impacto. E o telecurso. Então, isso eu já comento. E inclusive, o Código da Morte de Chico Mendes, o Acre, gravando localmente, etc. E foi uma coisa muito importante ter feito esse tipo de trabalho. Né? E você comentou o telecurso, um dos projetos da TVT sempre foi, e eu ainda acredito nisso até hoje. Tá? Eu trabalhei na Fundação Roberto Marinho há alguns anos, com os telecursos. E o que acabou acontecendo é que o conceito do telecurso, em que você tem vídeos produzidos, bem produzidos, com uma vida útil muito grande, com roteirizados, etc. Não é professor só dando aula como hoje está se fazendo, mas coisas muito elaboradas, com uma vida útil, como eu falei, muito grande. A ideia era fazer telecursos também de formação de trabalhadores, telecursos da sindical, enfim. Esse é um formato que eu acredito muito nesse tipo de formação. E está muito mais fácil agora com esse lance de internet, barateou. E hoje a distribuição ela não existe, é imediata. Não tem mais. O que nós tínhamos o desafio na BVP, que era como é que a gente faz com que esses vídeos cheguem às pessoas. Hoje, né, com toda a tecnologia de web, etc., o YouTube chega. Não existe mais uma distribuidora, como na época era uma distribuidora física. Eram cópias do VHS que eram alugadas, né, como videoclubes, né, locadoras de vídeo. Hoje isso seria muito imediato e muito mais interessante e rápido. Porque, na verdade, a base que vocês tinham ou era a da distribuidora profissional ou as Dinafilme da vida, né? Que era o cinema mais alternativo. Cinema distribuição independente. Era a nossa parceira, a gente inclusive dividia a casa lá no Bexiga. E Santoro, depois de toda essa experiência, de todo esse acúmulo, né? Eu acho que um pouco dessa nossa conversa é, de alguma maneira, tentar juntar, porque a gente tentou
juntamente com o companheiro Marcelo Zeli, que um dia estava conversando com o Marcelo Zeli de madrugada, a gente começou a falar de vida popular. E no meio da conversa, ele disse, vamos ligar para Santoro. Isso é tipo meia-noite, sei lá. Aí liga para Santoro. E Marcelo, que na época estava trabalhando todo esse tipo de coisa, então o papo fluiu de uma forma tal que você disse, ó, tudo que eu tiver, eu vou passar para você. Aí você pegou uma caixa todinha de material e levou lá para Marcelo. O que aconteceu foi o seguinte, Marcelo faleceu algum tempo atrás, e agora eu estou querendo retomar aquele material, que juntamente com essa nossa gravação, a gente de alguma maneira aglutinar o material que a gente possa ter relacionado à BVP. Eu acho que colocar tudo é besteira, até porque boa parte já está no armazém memória. Mas você fala que naquele material tinha muita coisa interessante, muita coisa diferente. Inclusive internacional, Roberto, que quando você ia para os encontros tal, muitas vezes os grupos davam, olha, tem um vídeo que eu fiz e me dava fita, me dava tal, eu trazia para assistir. E o que acontece? Eram coisas que estavam em outra língua, provavelmente, eu estava em inglês, eu estava em espanhol, e que não tinha muito retorno dentro do acervo da BVP. Alguma coisa sobre a repressão no Peru. Muito específico, né? Agora, tem um interesse histórico, eu acho que como você, nós somos documentaristas, então a gente acha que tem que ter uma cópia disso, pode ser interessante para alguém algum dia, etc. Né? Rever alguma coisa que aconteceu há 40 anos atrás. Inclusive, eu estava conversando que qual foi o ano que você foi com o Frei Beto e com o Leonardo Boff? Em que ano? Em 87, eu tive a oportunidade, eu e Regina Festa, nós acompanhamos uma visita de Leonardo Boff, Clodovis Boff, Frei Beto e mais 3 outros religiosos protestantes à antiga União Soviética. Antes da queda. Durante. Já estava acontecendo. No momento da perestroika, da reestruturação, etc. E essa viagem a gente fez um documentário, Socialismo e Religião. E esse documentário, ele procurava mostrar como é possível ser cristão no socialismo. E era cheio de reflexões teóricas importantes desses teólogos. Leonardo Boff, Frei Beto, Clodovis Boff, Jeter Ramalho, enfim, vários intelectuais muito importantes e que procuravam mostrar uma União Soviética, já uma Rússia, né, já em direção completamente diferente do que era mostrado. Quer dizer, mostramos uma União Soviética religiosa. E o vídeo termina com o Leonardo Boff rezando uma missa em latim. Eu não me lembro se é em Vilnius ou Kaunas. É naqueles ali pelo Báltico. Na Lituânia ou na Estônia, eu não me lembro em qual cidade, um dos 3 países. E ele rezava e então encerra, porque é muito interessante, porque é a primeira vez, o Leonardo Boff dizia, que um sacerdote católico rezava uma missa depois de 1000 anos. Não, é uma coisa muito interessante, porque era no final do vídeo. Não, e o mais... Era o pessoal cantando aquilo, queremos Deus e música. Não, e o mais louco é que você mandou uma cópia para nós em Umatic. Umatic, foi feito em Umatic. E você não tem a cópia em Umatic. Não tem. Que eu vou te dar agora de volta. Eu apresentei esse vídeo em 87, passando em 87, e foi no meio do ano, foi em junho, julho, foi no verão russo. E eu apresentei em novembro, num grande seminário que teve no Fest Rio, chamado Cinema e Religião. E nesse seminário,
Leonardo Boff e eu apresentamos Leonardo Boff. E vale salientar que você foi o câmera. Eu fui o câmera. O câmera, né? A Regina foi a repórter, vamos dizer assim, né? E eu fui o cinegrafista, assim. E a gente apresentou no Fest Rio, o Leonardo Boff apresentando e eu. Ele falando, evidentemente, da questão do conteúdo e eu falando da realização. E foi muito legal, foi muito impactante, porque esse vídeo circulou muito nas comunidades eclesiais de base. O pessoal usava muito dentro da igreja para falar um pouco sobre socialismo, religião, etc., porque tinha algumas reflexões muito interessantes, sobretudo do Frei Beto, né, que ele sempre teve um discurso muito fácil de ser compreendido, né? Eu gosto muito do que ele escreve, do que ele fala. Então, o Frei Beto, enfim, apresentava, pontuava o vídeo de uma maneira muito interessante. E outra coisa que me chamou a atenção, o respeito que todos tinham pelo Leonardo Boff. Respeito, ele era absolutamente conhecido por toda a hierarquia da Igreja Ortodoxa. Eu viajei tantos quilômetros para me encontrar com o Boff. Né? Então, as pessoas iam até o Leonardo Boff, andava milhares de quilômetros, viu que todos esses países antigos, né, atuais países da União Soviética, para conhecer o Leonardo Boff e conversava com ele em italiano, porque não tinha como conversar. E Leonardo Boff sempre, primeiro, atendendo a todos e com discussões teológicas de horas, ir embora. E me chamou a atenção o respeito mesmo pelas ideias e pelo conhecimento do que tinham. As pessoas iam conversar com ele, entrevistavam, conheciam a vida dele, e o que ele escreveu e o que ele pensava. E isso sempre, eu sei que chamou muita atenção dele e de todos. Eu tive a oportunidade de encontrar o Leonardo Boff anos e anos depois, 20 anos depois. Né? Eu acho que quando foi? Em 2017, eu acho, 2018. E aí eu dei para ele, como ele tinha perdido, evidentemente. Eu tinha uma cópia em DVD, dei para ele, etc. E nós relembramos. Você acabou encontrando com o Leonardo Boff, do prêmio Averroes, que ele foi contemplado. Um prêmio que era dado pelo Hospital Premier para pessoas que trabalhavam com o final da vida, enfim, uma morte digna. E o Leonardo Boff tem textos sobre isso. Mas eu acho que, Santoro, que essa tua conversa pode nortear mais ou menos uma playlist que a gente pode partir dessa entrevista e, em vez de ficar muito preocupado em colocar tudo, a gente colocar o que talvez seja mais interessante, né? Eu acho que ele podia agora, de alguma maneira, dar um fechamento, né? Uma reflexão sobre, veja só, nós, Santoro, a gente sempre utilizou, o vídeo para a gente sempre foi ferramenta, entendeu? Porque a gente era um grupo de direitos humanos e a gente utilizava o vídeo como ferramenta. Eu vou dar um exemplo bem concreto. Uma greve geral. Nas lojas americanas, a polícia, todo mundo com o dedo na ina. Para não dar merda, ele ficava no meio e filmava. Outro momento. Greve geral, a liderança a gente transformava em repórter. E a gente entrava no local onde estavam os ônibus. Era interessante porque a gente tinha 3 crachás. A gente tinha o crachá da Comissão de Justiça e Paz, a gente tinha o crachá do Centro de Direitos Humanos e a gente tinha o crachá da TV Memória Popular. Mas, naquela época, quando o cara via uma câmera, ele perguntava, é da Globo, vai sair que hora? Quer dizer, tem esse negócio que teve também uma evolução que as pessoas também, no início, ficavam impressionadas, mas depois não faziam. Então, para a gente, o vídeo era isso, era uma ferramenta. O melhor vídeo de todos é o da menina lá na atividade, né? Não, porque tem, ó, para você ter uma ideia, junto com um grande amigo nosso, que foi o fundador do PT e da CUT, teve uma operária que foi colocada para fora e fez-se um esquema que, quando os caras entraram para nativa, quando entraram para dizer, você está despedido, a gente entrou com a câmera,
foi o primeiro processo no qual um vídeo entrava como prova. Então, quer dizer, o vídeo para a gente era isso, mas também era o lance, a videoteca popular. Cara, todos os sindicatos, foi um negócio que funcionava, tá entendendo? Ao mesmo tempo a gente filmava, mas o vídeo sempre para a gente foi ferramenta. E para dar esse fechamento, eu diria o seguinte: aquilo que começa enquanto TV Memória Popular, né, chega em 95, a gente faz uma transição do analógico para o digital. E essa transição configura-se no dia 1º de maio, porque foi a entrada do Brasil na internet oficialmente, na internet comercial. E com isso, nós criamos um BBS, um Boletim Board System, que virou a DHNet, que virou um portal na internet. Então, foi muito louco, porque para a gente avançar, a gente teve que retroceder. Se a gente tinha uma Amiga 500, a gente entrou numa internet que nem som tinha. Depois, quando aparece, só dá coisa, tudo, negócio sem futuro. Mas hoje, o nosso projeto transformou-se no quê? Na verdade, é um centro de formação. Então, a gente criou uma editora, a gente criou um canal no YouTube chamado Pós-TV DHNet. Ele botou um nome meio diferente porque eu peguei aquele conceito de Mauro Lopes, que ele fala, a Pós-TV é a junção de tudo, né? E por trás disso tudo é um centro de formação chamado Universidade Popular. Então, qual o nosso desafio? Tudo que a gente tem, os vídeos, como é que a gente pode transformar isso em canais ou playlists de apoio, entendeu? Porque o nosso lance é o quê? Fazer cursos, oficinas, porque quando chega a pandemia, a gente estava pensando em criar logo de saída 2 cursos. Um curso sobre sindicalismo urbano, que a gente gravou com Aldemir Lemos, ele contando a história do sindicalismo a partir dos anos 80 na perspectiva da CUT. O segundo seria na perspectiva do campo e uma terceira urbana, mais no esquema da intersindical. O outro seria a questão da história dos movimentos estudantis nos anos 60. A gente pegou 2 figuras que estão vivas, que foram expoentes na época, Luciana Almeida e Juliana Siqueira, e gravou 3 horas. Quando a gente dá burilar isso, aí vem a pandemia. A nossa estratégia é o seguinte: ele ia fazer um curso de 30, 40 pessoas presenciais em um espaço que fosse da arquidiocese, e com isso a gente ia transmitir. Quando chega a pandemia, para tudo. Logo depois a gente tem já vem em crise desde a época da queda de Dilma, né? Hoje a gente está numa fase que a gente está querendo pegar tudo isso e com esses elementos que eu estou colocando, a gente vai criar o que a gente chama de Universidade Popular, que na verdade é um centro de formação. Então, todas as conversas que a gente está tendo aqui, a gente vai ter que parar para saber como utilizar isso dentro de um novo, sei lá, o mundo muda assim, na verdade, atropela, né? Todo esse lance da unipolar, mais amplo, BRICS, guerra da Ucrânia, isso tudinho, e o lance geracional, né? Porque em algum momento a gente vai precisar dessas coisas que a gente faz, mas vai precisar de novos elementos, tipo assim, em 2015 nós fizemos os 100 anos de João Maranhão. E uma das coisas que a gente fez foi, fizemos 2 maquetes eletrônicas, saímos no meio da rua e pensava trazer sindicato, esse negócio todo. Mas na verdade, Santuri, para concluir, toda essa nossa conversa vai acabar sendo elementos para a gente pensar, fazer a coisa nova, para continuar utilizando esses elementos todos como ferramenta de apoio, que eu
acho particularmente que a saída agora, ninguém sabe o que vai dar, porque a merda é grande. Né? Então, eu acho que a gente, fazendo o esquema, pelo menos trabalhando a questão da formação, esse negócio é o caminho. Mas eu particularmente não sei o que é. Mas essa gravação, a gente colocando lá, para as pessoas, principalmente, Romulo é da galera do audiovisual. O audiovisual hoje tem um tipo de coisa que a gente nunca tinha. Antigamente, para a gente pensar em fazer alguma coisa interessante, você tinha que ter $25.000 para comprar uma ilha de Umatic. Você citou aqui, para a gente chegou um cara de uma rede grande de televisão, aí gravou com você com celular. Né? Então, mas para concluir mesmo, então eu sou muito do esquema da campanha de pé no chão, o esquema Vietcong. Né? Como é que a gente pode utilizar o mínimo para a gente ter algo assim, em termos de custo, que a gente possa, de alguma maneira, trabalhar legal. Hoje a gente tem esses instrumentos. Eu não tenho saída, mas isso vai me ajudar muito para a gente refletir sobre isso tudo. Sabe, Roberto, lá atrás, nos anos 70, quando começaram as experiências na Europa e nos Estados Unidos do uso do vídeo junto aos movimentos sociais, etc., com esse conceito que eu já falei, de dar a palavra, dar a expressão audiovisual a quem não tinha. Inverter a lógica. Em vez de segurar, você passa. Né? Então, a tecnologia mais barata, na época, uma câmera VHS, enfim, tudo isso, foi muito importante. Só que hoje, o mundo está no celular, vamos chamar assim. Você não só grava, como você edita e transmite, inclusive ao vivo. Então, eu vejo isso dos meus alunos, eles não estão mais pegando câmera, estão gravando com celular, gravam com o DR40, enfim. Ou até com outro celular com microfone. Então, essas coisas estão resolvidas. O que não está resolvido? A questão estética e a questão de repertório. Eu acho que hoje, todo e qualquer projeto de formação tem que trabalhar a questão do repertório. Você tem que aprender com o que os outros fazem. Enxergar, conseguir enxergar como é que foi feita aquela gravação de áudio, de vídeo, quais são os recursos, o que ficou bom, o que não ficou bom, posição, estética, enquadramento, tudo você consegue assistindo matérias, reportagens feitas pela TV Globo, feitas pela Centro de Memória Popular, Centro, um grupo, um produtor independente, feito por pessoas totalmente diferentes. Você tendo esse repertório amplo de tudo que os outros fazem, você consegue aprender, escolher o que é bom, o que não é bom, como é que você gostaria de fazer o seu vídeo, a sua gravação, e mais do que isso, conseguir ter um olhar crítico. No primeiro momento é estético, mas no segundo momento você vai para o conteúdo. E aí você começa a conectar a estética com o conteúdo, que é o grande desafio. Não é só o tema, não é só o enquadramento, mas tentar consertar, fazer uma concertação, né, dessas duas coisas. Então, hoje eu acho que todos esses projetos, a parte de distribuição foi resolvida com as redes sociais. Instantaneamente. Foi resolvido. Então, hoje o grande desafio, me parece ser, na área de formação, metodologias adequadas para a formação. Só livro não resolve, só assistir TikTok não resolve também, etc. Então, tem uma coisa muito ampla que tem que ser recuperada de toda a história do cinema, do audiovisual, etc., estética, discussões importantes. A discussão sobre a razão de ser de um roteirista, de um cinegrafista, de um diretor, como é que eu me relaciono com o sujeito, com os objetos, com o tema, etc., como é que eu faço pesquisa, como é que eu não faço pesquisa, para eu não fazer o jornalismo declaratório, toma aqui o microfone, fala aí, depois eu edito. Quer dizer, e além disso, né, de poder pesquisar, de fazer a pergunta correta, de buscar imagens complementares, históricas, etc. Então, isso é o que está me interessando mais
nesse momento, até como professor e como formador. Estou muito preocupado em formar jornalistas jovens nessa direção. E colocar tudo isso em prática, que é o passo seguinte. Como eu falei, hoje você tem esse exemplo dos Estados Unidos que eu dei, Democracy Now!, é extraordinário. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, vocês vão se surpreender de ver, de repente, um jovem negro que apanha numa cidade em Seattle, ganhar a dimensão tem nacional. Tem muitas TVs daquelas de internet americana fazendo isso, né? Então, e você vê então um pequeno fato dada a dimensão nacional no enfoque correto. Fala, por que isso é importante nacionalmente, etc. Você tem uma série de intelectuais norte-americanos importantes que dão sempre depoimentos regulares no Democracy Now!, que são os comentaristas, vamos chamar assim. Então, eu acho que um projeto como esse para o Brasil funcionaria perfeitamente. A gente tem grupos, pessoas, produtores independentes em todo o país capazes de se reunir em torno de grandes temas e dar uma dimensão nacional a todos. Tem que fazer também uma hiperlinkagem disso tudo, né? Mental e... Isso é feito com programas. Então, você recebe o material, edita, organiza numa série de programas sobre desemprego, sobre fome, sobre a pobreza no campo, exploração sexual, seja o tema que for, para ter diversidade de olhares, não só de conteúdo, mas diversidade estética das gravações. Então, hoje você tem estruturas que poderiam fazer isso. Eu falo muito com a BCCom, essa Associação Brasileira de Canais Comunitários, falo, gente, vamos fazer uma coisa que tenha impacto nacional. Vocês estão fazendo... Deixa eu te fazer uma pergunta sobre sim. o que você está dizendo. Claro que o nosso mundo é Rio Grande do Norte, que às vezes é uma dimensão diferente de São Paulo. Raciocínio Nordeste. Nordeste. Mas, por exemplo, o movimento sindical, por exemplo, é um movimento que está totalmente perdido. Foi extremamente abatido, foi extremamente achatado. Claro. E ele está perdido, de uma maneira geral, o sindicalismo está perdido, principalmente na comunicação com o trabalhador. E pensando nessa comunicação Porque até o próprio conceito de trabalhador mudou, né? E pensando nessa comunicação com o trabalhador, talvez seria essa junção de comunicação sindical, vamos dizer assim, não sei como é que eu poderia formular melhor a pergunta. É um caminho. Você pegou dentro de um nicho, de um tema que interessa, que poderia interessar, que a TVT poderia coordenar um projeto desse tipo tranquilamente. Tem que ter articulação, tem que ter tolerância, tem que aceitar diversidade, né? Tem que ter diversidade. Tem que ter diversidade de ideias, etc., que é uma coisa muito complexa, muito difícil de ser aceita, mas tem que ter. Então, é possível, sim, em todo e qualquer tema, diversidade, olhares diferenciados, etc., é sempre muito rico, muito interessante. Eu sempre pensei assim, desde o início da PVP. A PVP não era do PT, nunca foi. Mas é claro que tinha as pessoas que trabalhavam, que se aproximavam. Estava na linha gravitacional. Progressistas, esquerda, de várias tendências, evidentemente, mas todo mundo caminhava na mesma direção, vamos chamar assim, né? Mas hoje a tecnologia permite que isso seja feito facilmente. Infelizmente, isso depende muito de pessoas. Alguém fala, eu quero, eu vou, vamos fazer, vamos tocar, etc. Eu até encerro com o Marcelo, lembrando do Marcelo Zelic, quando ele nos procurou e quando eu estive com ele depois, ele falou, não, eu quero fazer isso, eu quero reunir tudo, eu quero digitalizar, colocar... Para iniciar. Quer dizer, era ele, por mais que você participe, eu também, a gente de alguma forma participe, mas alguém, fala, passa a bola para mim que eu vou iniciar, que eu vou fazer o gol, que eu vou fazer. Então, precisa ter algumas pessoas que queiram fazer, que tenham a ideia de trabalhar um grupo que chama para fazer isso, vão fazer. A PVP no início teve algumas pessoas que foram assim. Então, não, nós vamos fazer uma associação
vamos tocar, vamos fazer. Na TVT também teve pessoas. As coisas não aconteceram institucionalmente. Mas tem uma coisa que está acontecendo agora, Santoro, sabe qual é? Referendando esse mundo que Rômulo está trabalhando, ele está no meio de uma lei, vai Paulo Gustavo, essas leis de incentivo, eu nunca vi na vida todos os municípios do estado discutindo a possibilidade de obter uma grana. Isso está acontecendo no país inteiro, a explosão que vai ter de possibilidades a partir de agora. Sabe, em São Paulo, é no estado, né? Aqui foi estadual, tivemos 620 projetos. Eu fui jurado, selecionador. 620 projetos. O que é que tu achou do jeitão dos bichos? Metade delírio total de ficção. Não, mas ainda assim, você está falando que 300 não é delírio. Mas o que foi que tu viu de interessante? Não, mas muita coisa interessante. Muitas propostas sobre diversidade, sobretudo questão de gênero, etc. Muitos projetos. Muita coisa de ficção, muito pouca animação. É muito difícil fazer animação, né? Muitos documentários, mas a maioria dos documentários sempre trabalhando com a questão da tolerância, da diversidade, etc. É uma coisa muito interessante como esse tema da diversidade sexual, religiosa e tal, como isso pegou, como as pessoas estão preocupadas com isso. Agora, tem muita obra de ficção que é piração total, né? Piração total. Eu acho até interessante, não tem problema nenhum. Mas é assim, é delírio. Faz parte do jogo. Individual, tal. Algumas coisas totalmente inexequíveis, com valor 100, 120 mil reais, 650. Não faz um filme. É totalmente inexequível, certas coisas, né? Mas chamou a atenção a disposição, a quantidade de gente nova que não tem um currículo. Ainda, né? Mas não importa. Eu gosto exatamente de quem não tem um currículo ainda definido. Então, você vai dar 100 mil reais para o cara que já fez filme e ganhou o festival dele. Eu acho que não tem sentido. Eu acho que o sentido maior é para quem nunca ganhou nada, quem nunca fez nada. Escuta, vamos apostar em gente totalmente diferente, em gente que sai de escola. Aí você olha o currículo só para ver se a pessoa tem uma formação estética, audiovisual, interesse na área, etc. Mas não tem que ter, sabe, um portfólio. Ao contrário, eu procurei valorizar pessoas jovens com menos de 30 anos, critério meu, né? Os outros eram outros critérios. Mas gente jovem, muitas mulheres, o que é muito, muito importante, mulheres jovens, etc. E é isso, eu procurei valorizar exatamente isso. Enfim, talvez seja um caminho, esse tipo. Olha, só para você entender, quando eu estive na Rádio USP, eu dirigi a Rádio USP por 2 anos. E quando eu sentei na cadeira, eu falei, olha, aqui é o seguinte, isso é uma rádio universitária. Isso significa que isso é um espaço de experimentação. Não, você quer audiência? Tudo bem, a gente pode buscar audiência em alguns programas. A gente tinha um programa que era o primeiro lugar de audiência na cidade de São Paulo. Chamava o Samba Pé de Passagem com Moisés Arrocha. Esse programa estava às 11 da noite, eu trouxe para o meio-dia, ao vivo. Sabe o que aconteceu? O primeiro lugar de audiência, isso virou modelo, até a rádio que faz a mesma coisa. Programa de samba ao meio-dia e tal, todos falam. Mas foi Moisés Arrocha que fez. A rádio é para primeiro lugar. E eu tinha, ao mesmo tempo, um programa que dava menos que traço de audiência. Imagina, chamado Programa de Índio, domingo à tarde. Apresentado pelo Ailton Krenak. Olha só. Ailton Krenak era casado com uma amiga minha, Angela Papiano, na época ele era casado com ela. Ele trazia índio do Brasil inteiro para falar.
era a União das Nações Indígenas que fazia o programa. Aí tinha índio pelo corredor da rádio, lá, de domingo à tarde, e tal, os caras vinham falar, porque na aldeia tal. E esse programa, depois fazia fita cassete, tudo bem, a audiência era zero, evidentemente não tinha audiência, mas não importa. Isso não tinha a menor importância se tinha audiência ou não. O importante era ter o programa, o conteúdo, etc. E eles gravavam em cassete, uma fundação, acho que era Ford Foundation, fazia 100 cópias, 200 cópias de cassete e distribuía nas aldeias. Não é novidade, não foi a Rádio USP que inventou, foi o Godard que inventou nos anos 60. O menino usou também, né? E com filme. Foi o Godard que inventou isso. Depois muita gente fez até hoje. Né? Vídeo nas aldeias, tem um monte de projeto. Mas a Rádio USP fez isso. E quando a reitoria me contestou, você está fazendo um programa, não tem audiência, meia dúzia de pessoas, vocês fazem tese de doutorado para cima, na banca, e assim mesmo não é a banca aqui, né? E eu me lembro que teve muita risada na reunião do Conselho Universitário, mas eles aceitaram que eu continuasse fazendo o que eu fazia na Rádio USP. Era experimentação, programa de informática. Sabe que a gente fez um programa em 1985? Um maluco da Poli transmitia, na época computador, era gradiente. Gravava, gravava em fita cassete. Vocês vão lembrar disso. Gravava em fita cassete. A gente transmitia programa de computador pelo ar. Foi um maluco da Poli que fazia esse programa de informática em 1985. Transmitindo o programa. E sabe o que acontecia? Ligaram uma vez para mim na Rádio USP, ligaram aquela Secretaria Especial de Informática, governo brasileiro. Eu falei, meu Deus do céu, o que nós fizemos? Pô, o que vocês fizeram? Não, a gente quer saber o que está acontecendo, que programa é esse? Nós queremos patrocinar. Não dá para patrocinar aqui a Universidade de São Paulo. Mas, que bom, que ótimo, sei lá, não sabia nem o que falar. E depois a gente também sofreu por causa dessa liberdade. Nosso grande problema é que nós colocamos no ar um programa. Bom, 1º de maio de 86, nós abrimos a rádio com a Internacional. Às 7 da manhã, foi até de noite, só falando de 1º de maio. Dia seguinte, no Estadão, assim, na primeira página, esquerda metalúrgica festiva, era eu, na direção da Rádio USP e tal. Foi uma vergonha, a Universidade de São Paulo. Falta de respeito. O Estadão era contra a gente o tempo inteiro. Mas a gente fazia experimentação. O pessoal da Escola de Arte Dramática lia peças proibidas, Plínio Marcos, Nelson Rodrigues e tal, fazia leitura dramática na rádio. Entendeu? Então, mas e a audiência? Não interessa a audiência. Não é sobre a audiência. Então, preocupado na relevância de tudo isso, e que é uma rádio universitária, tem que experimentar mesmo. E a rádio ficou, olha, nesse momento, sabe por que eu estou falando isso? Que tem eu estou orientando uma aluna de pós-doutorado que está agora escrevendo a história da Rádio USP, que eu não escrevi na minha época, nem na época anterior, eu não tive tempo, cabeça, eu não escrevi, porque eu estava envolvido, evidentemente, com a TV dos Trabalhadores na época, e com a Fundação Roberto Marinho, não tive tempo e passou. Hoje ela está recuperando, ela está fazendo a história da Rádio USP, um projeto de pós-doutorado, vai recuperar tudo isso e os conceitos que estavam por trás. Porque tudo tinha um conceito, tinha uma ideia. Não é assim, faz aí, vamos ver como é que fica. Mas enfim. Mas, Santoro, agradecer a tua disponibilidade. Eu acho que foi muito legal que isso também está ajudando, sabe? Porque o que a gente vai fazer adiante, refletindo um pouco o que a gente fez, até ressaltar determinadas coisas que a gente esqueceu, né? Então, meu amigo, muito obrigado aí. Foi bom demais, viu? Foi bom te rever.